Oi pessoal, tudo bom? Então, minhas flores, hoje eu tô aqui para falar para vocês de algo assim que hoje em dia acontece muito, né? Que é você ser mãe na adolescência. Eu, por exemplo, eu eu fui mãe na adolescência, né? Então eu passei pelas três fases. Como eu tenho três filhos, então eu passei por três fases, né? Mãe aos 15, mãe depois dos 20 e mãe depois dos 30. Então, são três experiências. E esse menininho lindo aqui é meu gatinho. Chama José Henrique. Olha lá, chupetinha na boca, né? Ele tem 4 anos. Então, eu vou falar da minha primeira experiência como mãe. Eu comecei a namorar cedo, né? Hoje em dia, gente, eu olho para trás, começo a pensar como tudo aconteceu, né? E tipo assim, como eu não tinha juízo, né? Como se diz, né? Então, eu comecei a namorar novinha, eu tinha 12 para 13 anos. E então eu comecei a namorar novinha. Dos 12 para os 13 eu comecei a namorar o pai das minhas filhas, né? Da Tatiana e da Fernanda. E então, gente, logo eu engravidei, aos 14 anos eu engravidei, né? E tive ela aos 15, que é a Tatiane, que hoje ela tem 23 anos, né? A minha flor, eu falo minha flor de lis, né? E então, gente, a experiência, né, pra gente, é que ele fala, é uma criança cuidando de outra criança, né? Então, experiência zero, né? Então, você estrutura, uma estrutura familiar também esse zero, né? Por quê? Porque o pai dela era novo, eu tinha 15 anos, o pai dela tinha 21, né? Então, estrutura financeira nós não tínhamos, né? Então, foi bem difícil. Eu tive que começar a trabalhar bem cedo, né? Apesar que sempre trabalhei, mas daí depois que veio ela aí, tipo assim, as condições financeiras eram menores, então daí eu tinha que trabalhar. Então minha mãe cuidava dela pra mim poder trabalhar, né? Eu trabalhava na casa de família. Então foi bem difícil, né? Então não tive tempo para cuidar dela e nem paciência para cuidar dela. Então praticamente, gente, quem cuidou mesmo da minha filha mais velha foi a minha mãe. Então eu falo que a minha mãe fez todo o papel porque eu era criança ainda, né? Então uma criança cuidando de outra criança, criança que teve que começar a trabalhar cedo, né? Ter responsabilidade com as coisas. Então não foi fácil. Então, gente, nesse tempo aí foi bem complicado. Aí logo, quando eu tinha 22 anos, que eu achava que agora que tava bom, que a Tatiana já tinha quase 7 anos, né? Aí eu engravidei novamente da Fernanda. A Fernanda hoje tem 16 anos, né? A minha gatona também. Então, foi um período difícil, porque eu tava na fase de separação do pai delas, né? Então, daí foi bem complicado pra mim. Eu tinha que... Tipo, você não queria mais estar casada, mas tinha aquela obrigação, por quê? Porque eu tinha a minha... Estava grávida novamente, né? E tinha a Tatiane e estava grávida. Então, a gente foi bem difícil, né? Então, nós tivemos a Fernanda, daí logo também já veio a separação, né? Que não tinha mais o que fazer, me separei do pai delas, né? Aí foi outra fase difícil também, por quê? Porque daí eu tinha 2 filhas, não era só mais uma, eram 2 filhas, e eu tinha que trabalhar, né? Sustentar a casa, e foi isso, gente. Aí foi outro período também, que difícil, porque eu não tive tempo também para cuidar da Fernanda. Quando eu vim separada do pai delas, eu tinha 1 ano e meio. Então, daí o que aconteceu? Me separei e ela já estava com 1 ano e meio e eu tinha que trabalhar, porque daí eu tinha que sustentar uma casa. Então, daí no caso, o que eu fiz? Aí sobrou para quem? Pra mamãe de novo. Coitada das avós, né? Então, a minha mãe é heroína, gente. Eu tenho que falar da minha mãe, que a minha mãe é maravilhosa. E foi uma coisa assim, que ela e meu pai foi a estrutura de tudo, né? Se eu não tivesse os pais que eu tenho, eu não sei o que seria, né? Então, porque eles foram assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, né? Então, eles me ajudou a cuidar delas. Então, daí eu trabalhava, estudava, porque daí quando eu fui morar com o pai delas, eu parei de estudar. E ele não aceitava que eu estudasse, entendeu? Então daí, quando eu me separei, eu decidi, vou trabalhar, vou estudar, né?
Então, durante o dia eu trabalhava e à noite eu estudava. Então, eu chegava meia-noite em casa. Então, quem fez o papel de mãe nessa história toda aí, papel de pai, foi quem? O meu pai e a minha mãe. Foi eles que cuidou das minhas filhas. Então, por uma parte, foi bom, porque tinha a estrutura familiar que era meu pai e minha mãe, que sempre foi, né? E eu fazia minha boca ali, tava ali presente, né? Aí, o que aconteceu? Aí, depois eu conheci o meu esposo, depois de 11 anos que eu tava separado do pai das minhas filhas. Aí, eu conheci meu esposo, né? E daí namoramos, casamos e nós tivemos essa riqueza. E daí eu posso falar que daí eu fui mãe aos 34 anos. Aí já foi outra fase. Uma fase que eu tive tempo para cuidar dele, né? A cabeça é outra, a mente é outra, né? Então, hoje eu até trabalho menos, né? Porque hoje, gente, eu trabalho com vendas, mexo com roupas, né? Vendo frutas. Então, o que é de vendas eu gosto de mexer. Então, hoje eu cuido. Então, eu tenho bastante tempo para cuidar dele, ser dona de casa, né? Como eu falei para vocês que eu gosto de cozinhar, gosto de fazer comida, de estar ali, né, dentro de casa fazendo as coisas. Então, nesse período, eu falo dos meus 30, acima de 30, foi o melhor período. Por quê? Porque é onde eu soube ser mãe, né? Ser dona de casa de verdade. A cabeça da gente é outra, né? As responsabilidades são outras. Então, você vê a vida de outra forma, né? Então, eu falo, tipo assim, para aquelas meninas que não, eu falo assim, tudo novinha. Hoje, por exemplo, eu vejo a minha filha de 16 anos e a Tati com 23, né? Nenhuma fez o que eu fiz, graças a Deus, né? Então, por quê? Porque a gente já veio trabalhando aquilo e mostrando para elas, né? Porque eu não tinha juízo. Eu falo que as minhas filhas têm juízo mais do que eu falo, né? Por quê? Porque a Tatiana tem 23 anos e até hoje não teve filhos, só namora. Então, com tudo isso eu quero dizer, né, agradecer a minha mãe, meu pai, que me ajudou bastante a cuidar dos meus filhos, né, me ajudou, né. Então é isso, pessoal. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, né, as fases que nós passamos na vida, né. Então, às vezes a gente sofre muito por não ouvir o pai e mãe, então a gente tem que ouvir. Se o pai tá te dando um conselho, para, escuta e ouve, né, o que eles têm para te dizer, porque eles só querem o melhor. Pai e mãe só quer o melhor para os filhos, né? E é o que eu quero para as minhas filhas, né? Os meus filhos, para o José Henrique, quero o melhor para eles. E então hoje, antes de eu fazer qualquer coisa, eu penso bastante, né, em fazer, né, e fazer o melhor. E é isso, pessoal, tá? Desejo tudo de bom para vocês. Curtam aí, se inscrevam no meu canal, curtam, tá? E tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.